Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui no nosso podcast falando sobre escoliose, com a nossa convidada especial, Maria Cláudia, fisioterapeuta. Cláudia, fala um pouquinho sobre você para nós. Falo. Bom, eu formei há muitos anos, é melhor nem fazer as contas, e comecei a me apaixonar pelas escolioses em. Também é melhor não fazer as contas, mas já faz pelo menos 8 anos que eu fiz a formação do método CIAS e do método Schroth. Então, eu trabalho com as escolioses já há 20 anos, mas agora mais especificamente há 8 anos. Então, eu formei na Federal de São Carlos, passei alguns anos em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, aí fui embora para os Estados Unidos, morei lá, fiz vários cursos lá relacionados à postura, voltei para o Brasil e aí fiquei de vez nas escolioses. E, Cláudia, o que foi assim que despertou essa paixão por escoliose? Porque a gente sabe que a escoliose dentro da fisioterapia é algo muito específico, né? O que despertou em você essa paixão pela escoliose? Ricardo, quando eu comecei a trabalhar com as escolioses, sempre faltava alguma coisa, sabe? Era aquela sensação de que a gente ia até um certo ponto. É claro, tem casos que realmente não evolui com a fisioterapia tradicional, né? Porém, faltava alguma coisa. E aí, quando eu conheci, né, esse método alemão, o método Schroth, foi um divisor de águas assim na minha vida. Eu conseguia ver durante a sessão as correções tridimensionais, porque é diferente de você trabalhar com o RPG, com o Pilates, de métodos que são só de uma dimensão. Nós estamos falando da escoliose, que é uma deformação tridimensional. E os exercícios fazem isso. Então, quando eu comecei a ver, observar os resultados, aí eu me apaixonei de vez mesmo, porque a gente está junto aqui faz 12 anos que a gente se conhece, que É você verdade. manda paciente para mim e vice-versa. Quando a gente se conheceu, eu trabalhava com RPG e com Pilates. Tinha bons resultados, mas era o que a gente tinha no Brasil. Hoje nós temos outros recursos, inclusive o colete tridimensional, que na época não tínhamos, né? Sim, sim. Eu estive o ano passado, no final do ano, no SRS, né? Uhum. Scoliose Research Society, Sim. e eu fiquei impressionado com a quantidade de aulas e artigos que foram mostrados falando sobre o colete de Higuchino, colete Isso. 3D, Uhum. né? E também sobre o método Schroth de tratamento. Quais são os diferenciais do método Schroth que faz com que os resultados sejam superiores a outras técnicas, como, por exemplo, Pilates e RPG? Então, como a gente trabalha em cima da escoliose, que é uma disfunção tridimensional, são 4 pilares que demonstram essa diferença entre um método, né, e outros métodos, que são a autocorreção ativa, ou seja, você precisa que o paciente entenda como é que é a sua curva para ele poder fazer autocorreção. Mas essa autocorreção vem acompanhado de exercícios respiratórios assimétricos. Então, você precisa expandir as áreas côncavas da curva e fazer com que as áreas convexas sejam trazidas ao eixo. E aí você faz, então, movimentos tridimensionais durante o exercício, porém, o paciente tem que ser capaz de colocar esse movimento no seu dia a dia, nas atividades de vida diária. Então, vamos lá, você vai lavar a cabeça, você vai lembrar que você tem que expandir o seu lado esquerdo da curva, alinhar seus ombros e você faz um exercício que seria do seu cotidiano em correção. Então, é você ensiná-lo a conhecer o seu próprio corpo, como é que é um raio-x, como é que é você, por dentro e por fora. Então, como que a gente vai lidar com isso? E essa parte da educação do paciente é muito importante. Ele entender como é que é isso. Senão, fica uma coisa, um exercício simplesmente passivo, sem você conseguir depois fugir da sua curva. Então, você está sentado, né, na escola, facilitando a curva que você tem, digamos, uma curva torácica direita, você fica indo para a direita, você tem que saber sentar, elevar seu ombro esquerdo para você ficar em posição na escola assistindo aula em correção. Tá? Então, esse é o Entendo. diferencial do Pilates, do RPG, para você trazer isso para o dia a dia. Certo.
Antigamente, nós usávamos muito os coletes de Milwaukee, né? São coletes grandes, metálicos, desconfortáveis, né? Os pacientes reclamavam bastante do ponto de vista psicológico, danificavam as roupas, os colchões, né? E geravam até alguns traumas em algumas crianças. Exato. Hoje, usa-se muito pouco esses coletes de Milwaukee, né? Não posso dizer que não se usa mais, mas as suas indicações ficaram bastante restritas hoje, né? Nós temos aí os coletes tridimensionais, os coletes Higashino, e nos últimos congressos eu tenho conversado com muitos amigos, né? E percebo que lugares de referência para mim, como a ACD de São Paulo, por exemplo, os colegas já usam praticamente para todos os casos os coletes tridimensionais. Exatamente. Né? Quais são as maiores vantagens que você vê dos coletes tridimensionais com relação àquele antigo colete de Milwaukee que nós já usamos por muitos anos? Bom, o principal é o estigma, né? Você usar um colete que fica disfarçado debaixo da roupa, não tem aquele ferro que te mantém o tempo inteiro sem movimento, né? Não tem a compensação da retificação da torácica, que hoje a gente tem estudos mostrando as consequências do Milwaukee nesses 30, 40 anos de uso. Então, o Higashino procura manter as curvas fisiológicas do nível sagital, ou seja, você vendo a pessoa de perfil, ela não faz tanta retificação quanto os de Milwaukee fazia. Sim. E aí, as diferenças que tem... Aliás, vou pegar aqui. Um colete tridimensional que eu trouxe aqui, ele tem alguns buracos e a gente, né, alguns pacientes perguntam, isso aqui é para ventilar? Não, não é para ventilar. Então, você tem uma curva como aquela lá que a gente está vendo, né? É uma curva torácica para a direita, né? E uma curva lombar aqui para a esquerda. Então, a gente tem, do lado côncavo da curva, esse buraco que é a área de expansão. Então, quando você empurra essa curva para o eixo, ela tem para onde ir. Antigamente, o colete era simétrico. O que acontece é que o Higashino é assimétrico. Então, você olhar ele por dentro, ele não é redondinho. Então, na hora que você tem que fazer a desinclinação da curva, você também faz a derrotação da curva. Isso tá? Eu acho que é o principal diferencial do colete Higashino, né? A escoliose, ela não é apenas uma inclinação da vértebra, né? Ela tem uma rotação importante. E quando o colete consegue fazer essa derrotação, com certeza a gente tem experimentado resultados muito bons no tratamento, né? Ricardo, e como é que é no seu dia a dia aos pacientes que quando você precisa indicar colete, como que você lida, né, com esse impacto de dizer para um adolescente que o caso dele é colete e casos que são cirúrgicos, né? A escoliose idiopática do adolescente, ela é 85% dos casos que nós acompanhamos no consultório. Então, quando a gente fala idiopática, embora existam alguns estudos que mostram uma interação poligenética entre as causas dessa escoliose, ela ainda é, por ser idiopática, uma causa não 100% elucidada, né? Então, uma causa, pelo menos parcialmente desconhecida por enquanto. Ainda existem muitos estudos em andamento, né? Mas essas escolioses idiopáticas, elas acontecem na fase de estirão de crescimento, né, da adolescência dessas crianças. 80% dos casos são meninas, então o colete é algo complexo, porque as meninas têm uma tendência a ser mais vaidosas. Sim. Né? E a indicação ela fica para aqueles pacientes que têm curvas que são medidas na radiografia com ângulos entre 20 e 40, 45 graus. Né? Por que esses ângulos? Porque abaixo de 20 graus nós sabemos que as escolioses são leves e a gente consegue manter esses pacientes com observação e fisioterapias. Já os pacientes com curvas acima de 45, 50 graus já tem uma indicação cirúrgica. Né? Então, esses pacientes que vão ser indicados os coletes, eu posso dizer tranquilamente que a chegada do Higashino como uma opção de tratamento facilitou muito a nossa indicação e facilitou muito a adesão ao tratamento por parte dos pacientes,
que antigamente, quando punham o colete, ficavam desesperados. Falavam, eu não vou usar isso, doutor, isso não, eu prefiro fazer a cirurgia. Então, para você imaginar, uma cirurgia grande, de alto risco, né? E alguns pacientes chegavam ao ponto de dizer que não iam usar, preferiam correr o risco de fazer a cirurgia. Hoje, com o Rigo Chinô, muito mais fácil, né? Um colete discreto, um colete que tranquilamente pode ser usado uma blusa por cima, uma roupa até mesmo durante o verão, né? Onde ele fica bastante discreto, gerando menos traumas psicológicos. Uma grande vantagem, hoje a gente tem os coletes com os cintos colocados na parte anterior, então o próprio paciente tem uma facilidade muito maior para tirar e colocar. Sim. É um colete que não danifica roupas, não danifica colchão das crianças, fica bem pouco aparente. Então, assim, facilitou muito para a gente com a chegada dessa nova tecnologia, sem falar, logicamente, nos resultados, né? Que, é claro, os estudos ainda são recentes, mas tem mostrado resultados muito superiores às opções anteriores. Mostra lá o resultado usando o Rigo Chinô. Vamos ver. Enquanto isso, antigamente os coletes eram feitos fechados para se abrir e fechar atrás, para evitar que as crianças tirassem os seus coletes, né? Hoje em dia a gente tem essa autonomia, criança de 7, 8 anos põe e tira sozinho, né? Então, interessante ali, né? É um resultado de uma curva já com 42 graus, Sim. né? Uma curva já considerada grave, né? Grave, e com o colete essa curva, né, se alinhou bem. Não significa que isso não vá para a cirurgia, mas a gente está conseguindo tentar conter a progressão da curva, que é a indicação do colete, né, Ricardo? Sim, eu tenho experimentado vários casos no meu consultório, né? A gente sabe que os estudos de meta-análise, o que é uma meta-análise? A meta-análise é um estudo científico que ele pega os melhores artigos publicados sobre um determinado assunto e ele vê os resultados de todos esses artigos, o que eles têm em comum. E as meta-análises elas têm mostrado que o uso concomitante do colete e o tratamento com fisioterapia, métodos como o Chirô, tem trazido os melhores resultados para o tratamento da escoliose moderada, né? Então, eu tenho tido bastante pacientes que poderiam até evoluir para a cirurgia, mas com um tratamento precoce, no momento certo, bem realizado, nós conseguimos evitar um procedimento que é bastante penoso para o paciente. Se você depois quiser passar um caso, como é que fica por dentro e por fora, né? Porque você vê um paciente por dentro, tá ali, né? A curva sem colete com o colete, né? E aí, como é que é essa do lado de cá? Essa paciente com o colete, né? Então, a outra. Essa daí foi. Então, ali foi com 1 mês do uso de colete. É claro que agora, o que a gente faz com o método, né? A gente simula o que o colete faz passivamente no corpo, ele vai simular ativamente através dos exercícios específicos para cada curva. Então, ali a gente vai fazer, né, situações que ela vai colocar no dia a dia para expandir aquela área ali, e aí ela vai ser capaz de se autocorrigir como se fosse um colete imaginário, né? Quanto mais tempo ela conseguir se manter fora da curva, ou seja, se mantendo alinhada, mais chances tem dessa curva crescer, né, para cima, não para o lado. Sim, eu acho que tem que ficar bem claro isso, Cláudio, que não é só o colete que vai resolver o problema do paciente, não é só a fisioterapia que vai resolver o problema do colete, né? Claro, nos casos leves a fisioterapia é o suficiente, mas nos casos moderados de escoliose é muito importante ter essa combinação, né? Não achar que um dos dois vai resolver, né? Como eu já vi acontecendo no meu consultório, né? Um paciente com uma curva moderada importante e procurou um atendimento e a pessoa falou, não, só com fisioterapia eu vou resolver o teu caso. E acabou que essa paciente evoluiu para a cirurgia. Então é importante que os pais procurem um atendimento especializado, né, de pessoas que trabalham especificamente com o problema pelo qual eles estão passando, né, para fazer um tratamento específico, né, como é o caso dos tratamentos que você realiza lá no seu instituto. Então lembrar sempre,
o melhor tratamento para a escoliose moderada é a associação do colete com a fisioterapia, não um dos dois de forma isolada. E o fisioterapeuta, assim como o médico, não podem garantir, né, um tratamento que vai curar. A escoliose não tem cura e as pessoas precisam entender isso. Não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Mas o tratamento conservador vai até um certo limite. Curvas agressivas que mesmo com o colete, mesmo tendo o diagnóstico precoce, elas podem evoluir para a cirurgia. E graças a Deus hoje temos técnicas mais atuais. E conta um pouquinho como é que são essas cirurgias, Ricardo. Bom, as cirurgias para tratamento de escoliose, elas têm evoluído muito, né? Hoje nós temos novos implantes e tem alguns casos hoje, infelizmente não são para todos, mas em alguns casos a gente já consegue fazer tratamentos minimamente invasivos, né? Isso é algo que tem sido amplamente estudado e desenvolvido. Nós temos uma técnica nova do professor Miladi, né, onde nós fazemos a cirurgia biportal, bipolar, onde nós fazemos a cirurgia bipolar, onde nós abrimos a parte superior da coluna, passamos percutaneamente as hastes e fazemos uma cirurgia na parte sacral do paciente, né? Essa técnica bipolar, ela tem dupla vantagem. Primeiro que ela é menos invasiva, então é uma cirurgia mais rápida, com menor sangramento, com mais rápida recuperação. Segundo, ela permite que nós fazemos não só a escoliose idiopática do adolescente, como a escoliose neuromuscular, que são pacientes que têm algum dano neurológico, cerebral, paralisia cerebral, uma anóxia neonatal, enfim, são pacientes que têm uma escoliose motivada por um dano cerebral neurogênico, né? Então, essa técnica, ela, além de tudo isso, ela permite que você faça um sistema que a gente chama de growing system. O que é isso? É um sistema de crescimento, ou seja, conforme o paciente vai crescendo, você consegue, de duas formas, fazer com que o material acompanhe o crescimento do paciente, ou seja, você não precisa fazer várias cirurgias, né? Você tem hoje dispositivos que crescem automaticamente junto com o paciente. É claro que esses dispositivos são caríssimos, essas cirurgias ficam um pouco restritas, mas você também tem dispositivos onde com uma pequena incisão você solta ele, permite com que ele cresça junto com o paciente e você vai travando a cada ano, a cada mês, né? Você vai fazendo um tratamento específico, logicamente, para cada paciente, mas essa técnica bipolar, ela é uma promessa que vem crescendo, né? Ela iniciou apenas para os neuromusculares, mas hoje já existem bastantes centros estudando e realizando ela para outros tipos de escoliose. Eu acredito que ali nós temos uma grande possibilidade de evolução para o futuro, né? Mesmo os implantes utilizados em técnicas tradicionais evoluíram muito, né? Então, nós estávamos acostumados antigamente, escoliose fazer em 5, 6 horas de cirurgia, né? Até foi por isso que eu acho que eu acabei fazendo coluna. Quando eu entrei na residência, ninguém queria entrar na cirurgia de escoliose e acabava que eu gostava, então eu entrava e isso foi me trazendo para a área aos poucos, né? Mas hoje com os implantes mais modernos, nós conseguimos reduzir muito, talvez pela metade o tempo cirúrgico, né? Com os avanços dos aparelhos de imagem, né? Hoje nós temos aparelhos que fazem reconstrução de tomografia dentro do centro cirúrgico, né? Então o posicionamento dos implantes se torna muito mais simples, né? Nós temos aqui em Bauru profissionais como o Dr. Adriano Galesso, que faz o monitoramento dos nervos desses pacientes intraoperatório, né? A gente chama isso de potencial evocado, então isso também confere um grande nível de segurança operatória, porque você tem acompanhamento em tempo real de toda a evolução dos nervos desse paciente durante a cirurgia, se está tendo algum sofrimento neurológico ou se algum parafuso ali possa estar invariavelmente tocando algum nervo. Então, tudo isso a gente tem controlado durante a cirurgia. Então, isso não aumentou só a segurança, como diminuiu o tempo em que os procedimentos são realizados. Eu tive a chance de participar de várias cirurgias
observando, né, o pessoal do Mude a Curva, e é uma sala cirúrgica lotada de profissional, né? Sim. Entra o cara para fazer o raio, daqui a pouco o paciente inteirinho monitorado, né? E aí começa a apitar, não, o que é isso, o que é aquilo. Então é realmente mais seguro. Antigamente o medo, né, de uma cirurgia como essa era muito maior. Sim. É claro que nenhuma mãe quer que a sua filha tenha Com a certeza. coluna cheia de parafuso, mas hoje é mais tranquilo. Passa lá, Ô, Ricardo, conta para mim como é que é a cirurgia numa criança, num adolescente, e por que se escolhe fazer essa cirurgia, né, quando esse adolescente está ali nos seus 15, 14 anos, às vezes até antes, e não pode esperar para fazer quando ele quiser fazer, quando tiver seus 30, 40 anos. Então, o que acontece é o seguinte, aqui nós temos um exemplo de uma cirurgia realizada, né? E como vocês podem ver, são colocados parafusos nas vértebras, e esses parafusos eles são travados ali, trazendo a coluna para o eixo central, ou seja, fazendo a derrotação e a translação das vértebras para o eixo central do corpo, né? Então, isso vai evitar que o paciente tenha dores, tenha problemas respiratórios, né, no futuro com a evolução dessa curva. Vocês imaginam que essa curva ela não para de evoluir. Uma curva acima de 30 graus, até na fase adulta, ela pode evoluir 1 grau por ano. Né? 1 grau por ano depois de 10 anos é bastante coisa. Né? Nós preferimos sempre fazer o tempo ideal de uma cirurgia dessa seria entre 13 e 16 anos. Por quê? Porque quando você já tem um nível de crescimento do corpo bastante razoável, ou seja, essa pessoa não vai crescer muito mais, porém, a gente ainda tem uma coluna bastante flexível. Hoje é possível operar pacientes de qualquer idade. Eu já operei pacientes de 40 até 78 anos de escoliose. Né? Existem vários tipos de escoliose. E pacientes com uma evolução, dor, desequilíbrio de tronco, muitas vezes a cirurgia se faz necessária na parte mais para frente da vida, né? Já na fase adulta. Porém, quando você pega o paciente adolescente, como é o caso aqui do raio-x, então que ele, embora tenha uma curva bastante grave, ainda tem uma coluna bastante flexível, que permite uma correção maior. Obviamente, se eu operasse esse paciente com 50 anos de idade, eu não conseguiria exercer uma correção como essa que foi realizada, né, com bastante excelência. E essa rigidez faz não só que a coluna se torne mais difícil de corrigir, mas faz com que haja maiores riscos, né, de sangramento, de soltura de instrumentais, de falha, de quebra. Né, você exige um estresse muito maior dos implantes. Né? Então, a idade ideal mesmo é em torno dos 14 anos, é a idade ideal para que a gente realize o procedimento. Tem essa foto aí do paciente pré e pós-cirúrgico, se você quiser colocar. Vamos. Quando a paciente já tem uma curva tão importante a ponto de ter compressão, dor, não quer ir para a escola mais porque já se sente muito diferente, então afeta extremamente a autoestima. Porém, tem pacientes que estão nesse nível e não tem queixa nenhuma. Então, assim, o que mais a gente vê nos consultórios são mães com sentimento de culpa que não viram a escoliose nos seus filhos com antecedência para se realizar um tratamento conservador. E aí recebem o diagnóstico e logo em seguida o caso é cirúrgico. Né? A gente tem aí no nosso sistema público de saúde, né, fila enorme, porque quando o paciente faz, às vezes, o diagnóstico, ainda não é um grau cirúrgico, porém, não tem acesso a um tratamento conservador de qualidade, essa curva vai evoluindo, ele vai ficando na fila esperando a cirurgia, e essa cirurgia, às vezes, chega, né, numa fila de espera de 10 anos. Então, graças a Deus, o sistema particular de saúde, né, é uma cirurgia cara, né, Ricardo? Sim, sim, são procedimentos bem caros, implantes na maioria das vezes importados, né? Quanto custa uma cirurgia, se fosse fazer particular, por exemplo, para ter uma noção desse valor?
Olha, Cláudia, é muito difícil eu te responder isso, né? Porque depende de muitos fatores, né? Depende de custos hospitalares, Sim. tempo de internação, modelo do implante a ser empregado na cirurgia, ah, valor de potencial evocado, que é o colega que faz esse monitoramento, né? Então, são muitas coisas, mas dificilmente uma cirurgia dessa vai ficar menos de 60 mil reais, vamos supor, tá? Certo. Mas, enfim, eu acho que com relação ao que você falou antes, existem 3 pontos que são muito importantes. O primeiro, a culpa das mães, né? Isso é muito comum, a mãe chegar e falar, doutor, mas como eu não percebi, como eu não vi isso antes? Muitas vezes a evolução da curva é muito rápida, né? E muitas vezes em 6 meses esse paciente piora 20, 25 graus, ou seja, tem uma piora absurda, porque o estirão de crescimento dele está muito rápido. E nem sempre isso vai acontecer numa época do ano em que os pais vão estar vendo os filhos muitas vezes sem uma blusa, alguma coisa. Então, muitas vezes não é culpa das mães. Muitas vezes o que acontece é a evolução é muito rápida em alguns casos. Por isso, eu acho que é muito importante pais, mães, professores de natação, de educação física, os avós, né, estarem atentos para os sinais de evolução da escoliose. Sim. Quais são esses sinais? Então, os ombros, né, desalinhados, a cintura desalinhada, né? E nós temos também o teste de Adams, quando você pede para a criança, né, ficar reta, uma posição reta, encurvar sem dobrar o joelho e o corpo para frente até colocar as mãos no joelho. Então você vê a coluna encurvada para frente com a cabeça colocando o queixo no peito. Você vê a assimetria de altura entre os dois lados das costas provocado pelo quê? Pela rotação da vértebra, né? Então isso é algo que os pais devem ficar bem atentos, né? E todos que se relacionam ali com aquela criança, tá sempre de olho. Olha, se perceber que o ombro tá um pouquinho mais alto, corre no ortopedista, né? A gente tem através do raio-x, que é um exame muito simples e barato, muitas vezes você vai fazer um diagnóstico precoce e vai fazer um tratamento muito mais simples. E tem um mito que eu gostaria muito de falar. Fala. Né? Que é aquele mito que toda mãe fala, doutor, eu falei para o meu filho não assistir televisão deitado, eu falei para ele não ficar no celular. Não, gente, escoliose, ela não tem uma causa postural. Não é porque a criança ficava estudando na cama ou assistindo televisão deitada que ela vai desenvolver escoliose, tá? A escoliose, ela tem as suas origens, que pode ser uma malformação óssea, no caso da escoliose congênita, pode ser algo neurológico, né, que nós temos a escoliose de origem neuropática, ou pode ser escoliose idiopática. Existem outras causas? Existem. Existe a escoliose antálgica, mas a escoliose antálgica é quando você tem uma dor muito forte, ela acaba se resolvendo quando se resolve a dor, né? Você tem uma escoliose, pode ser até por um tumor. Então, muitas vezes a criança tem um tumor de mediastino, alguma coisa, e isso acaba gerando um desvio na coluna. Então, existem muitas causas, mas as principais, né, e que os pais têm que estar atentos, é a escoliose idiopática, né, que é a escoliose de causa pouco conhecida. E aí, eu não sei se acontece com você, mas com certeza, os diagnósticos de escoliose são mais feitos assim no verão, porque as mães têm acesso ao corpo dos filhos. Sim. A fase do adolescente é aquela fase que ele fecha a porta do banheiro para tomar banho, não precisa mais de ajuda para trocar de roupa. Então, os pais perdem o acesso do corpo, né, do filho. Sim. E aí, realmente, essas alterações não só afetam a postura, e o pai e a mãe acham que eles estão tortos lá, porque estão no celular, mas na verdade, você está no celular é uma coisa, aí a hora que você se arruma, faz um raio-x, está tudo bem. Agora, quem tem uma escoliose tem uma alteração postural, porém, a hora que ele se arruma para fazer um raio-x, não consegue se arrumar, né? Exato. Então, essa coisa de achar que realmente é problema do celular, da mochila pesada, né? A mochila não vai causar um problema estrutural da coluna. Agora, se ela está usando a mochila, por exemplo, de um lado só, e ela tem uma escoliose para aquele lado, e já sabe, fica piorando essa curva, aí sim, a gente
entra com a parte educacional, né? Sim, Mostrar para o sim. paciente que ele tem uma escoliose, se ele continuar usando aquela mochila daquele lado, se ele começar a andar 1 quilômetro com aquela mochila, não vai ser legal. Muito bacana você falar isso, Cláudio. Uma coisa muito interessante. Porque, assim, a mochila não vai causar a escoliose da criança, mas ela pode sim piorar a escoliose da criança. E trazer a dor, né? Assim como o colete pode muitas vezes melhorar essa curva ou até evitar que ela tenha uma progressão ruim, a mochila também pode, se usada de forma inadequada, um paciente que já tenha escoliose, causar uma piora do processo pelo qual ele está passando. Exatamente. E esse olhar, né, básico, assim, bem, como que você está dormindo? Você dorme em cima do lado da curva? Às vezes a pessoa deita, dorme ali 8 horas daquele lado. A gente precisa ver qual o lado da sua curva. Então, a gente vai dormir do lado oposto da curva principal, né? Orientar essas coisas de sentar, né? Se você prefere sentar mais em cima de um bumbum, com uma única perna sempre cruzada. Quem tem uma escoliose lombar esquerda, por exemplo, adora sentar, né, com a perna esquerda embaixo da direita, levando ela ainda mais para o lado esquerdo. É incrível. Você vai fazer avaliação. Como é que você senta? Eu sento assim. Tem uma preferência postural. Sente um conforto muscular na posição. Elas gostam de ir a favor da curva. Então, você tem que mudar, né, esse dia a dia para você facilitar essa curva crescer de modo mais para cima, não para o lado, né? Sim. A mensagem final que eu acho que a gente poderia deixar, Cláudia, é pais, avós, né, professores, fiquem atentos à postura das crianças. Se vocês perceberem que a cinturinha está mais escavada de um lado e mais retinha do outro, se vocês perceberem que os ombros estão desalinhados, ou se vocês perceberem que quando a criança se encurva para frente, existe uma assimetria de altura nas costas, né? Fiquem atentos, observem, principalmente as crianças de 10 a 16 anos. Fiquem atentos com essas crianças. Ao menor sinal, né, de escoliose, procurem um profissional capacitado que possa fazer um acompanhamento, né, de forma correta dessas crianças. Eu acho até um toque, assim, o acompanhamento com pediatra nessa faixa etária, às vezes não acontece. Você leva o seu filho porque está com uma dor de garganta. Sim. Aí o pediatra vai lá ver a garganta, tá? E não faz uma avaliação postural, porque, né, nessa correria do consultório você não tem tempo para ver tudo. Sim. Mas é importante, porque na fase do estirão da adolescência, que é o maior estirão, é onde realmente a escoliose mais se desenvolve. É verdade. Então, peça para o seu pediatra também dar uma Isso. olhada nas costas do seu filho. Muitos pacientes chegam no meu consultório através do pediatra. Isso. Né? Nós temos, graças a Deus, excelentes pediatras aqui na nossa cidade. Temos, né? sim. Pessoas atentas e que fazem um trabalho muito, muito bem feito, com muito profissionalismo, né? E acabam ajudando muito nesse processo de detecção precoce das escolioses. Eu tenho feito, Ricardo, palestras nas escolas para levar essa informação do diagnóstico precoce, para ensinar as crianças a se auto-observarem. Eu brinco que eu vou para as escolas, na verdade eu deveria dar essa palestra para os pais, mas é difícil reunir todos os pais, né? E muitas coisas têm sido jogado para as escolas resolverem. Isso é uma excelente ferramenta. Né? E aí, então, eu tenho levado, né, material didático para fazer com que essas crianças se observem na hora do banho, e se eles acharem alguma coisa diferente, que não é uma espinha no rosto, nem um cabelo, porque nessa faixa etária as meninas ficam mais, como tem mais meninas, mais vaidosas, observar então a cintura, os ombros, e aí chamar o pai, a mãe, eu vou inclinar aqui, dar uma olhadinha nas minhas costas, passar para eles também essa responsabilidade, essa autonomia, né? As pessoas não sabem que pode acontecer com qualquer um. Né? Se tem um caso na família, tem mais chances de ter escoliose. Porém, às vezes nunca nem ficou sabendo que tinha escoliose e de repente fala, como assim? Né? Os estudos mais recentes mostram a interação poligênica. Né? O que é interação poligênica? Não é como aquela lei de Mendel, né? Onde tem a ervilha rugosa e a ervilha lisa. Né? Não é um gene que vai trazer o fenótipo da escoliose. Né? São vários genes que têm que estar conectados.
Então, o que que acontece? Muitas vezes, pula-se algumas gerações. Então, o meu tataravô teve escoliose, pularam algumas gerações e agora eu vou apresentar. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado quando fala, puxou o pai, puxou a mãe, porque muitas vezes não, tá? Não, Muitas vezes vem do pai ou da mãe pulando algumas gerações e ninguém sabe exatamente quem da família que trouxe essa questão genética aí para a escoliose. Tá? E é um assunto que deveria existir nas escolas, que é onde tem maior população. Sim. Eu faço um cálculo básico ali, 80% das escolioses idiopáticas, né, que a gente atende no consultório, você tem poucos, né, acho que é o que? 1% que vai para a cirurgia. Então, a gente tem muito a trabalhar conservadoramente nessas curvas para evitar uma cirurgia. Porém, se não tiver um diagnóstico precoce, então chega uma menina com 14 anos, 15 anos, porque percebeu essa assimetria e vamos colocar um colete. O que o colete vai fazer nessa menina de 15 anos não é tão eficaz quanto vai fazer numa de 10. Então, essa curva foi crescendo e chegou na adolescência, com 15 anos, já está estruturado. Exato. Então, a gente tem visto, não sei se você percebeu, muitas famílias têm pedido para colocar o colete nessas meninas, né, e meninos assim que já estão mais adultos, porque viram que tem bons resultados esse colete tridimensional hoje. Porém, estruturalmente, a gente não consegue ver resultados a longo prazo, ainda tem estudos com isso, né? Nós não temos aí evidência de que o colete, numa idade mais avançada, com Risser 4, 5, não vai ter bons resultados estruturais, mas estéticos, sim. A minha conduta com relação a isso, tá? É a seguinte: quando o paciente está em crescimento, ou seja, ele ainda não encerrou o crescimento ósseo do corpo, o colete é de indicação absoluta desde que ele tenha os requisitos corretos de curva, né? Porém, quando o paciente já parou de crescer, o que eu costumo avaliar, isso off-label, né? Sim. É a flexibilidade da curva dessa criança. Isso. Eu percebo, às vezes, principalmente meninas, às vezes 15 anos, tá? Menarca ali há 3, 4 anos. Mas, quando nós fazemos uma radiografia com inclinação da coluna, percebemos que ela é extremamente flexível, né? É claro que isso é colocado para a família de maneira muito clara, né? Olha, ela já passou do tempo de utilizar, porém, nós podemos fazer uma tentativa, visto que existe uma flexibilidade muito grande avaliada pelas radiografias. E nós podemos tentar ganhar alguma coisa, não mais no crescimento, mas em cima dessa flexibilidade que nós sabemos que ela vai perdendo com o tempo. Então, se a gente puder moldar ela nessa flexibilidade com o tempo, nós podemos ter algum resultado. Claro que ninguém vai garantir um resultado numa situação dessa, né? Sim. Mas eu acho que é aquela prorrogação que vale a pena, entende? Eu acho que os artigos estão sendo realizados, em breve nós vamos ter muitos estudos a respeito disso, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena tentar. Se a gente tiver ali sucesso em 10%, 20%, já né, é um número grande de pacientes que vão acabar evitando um procedimento cirúrgico. A gente não tem acompanhamento tão a longo prazo, né? 20 anos, o que aconteceram com essas curvas que foram tratadas tardiamente? Né? Mais para frente a gente vai saber. E aí, quando chega uma criança com seus 9, né, 10 anos, que inicia o tratamento com o colete, a gente vê no raio-x uma ótima correção, mas são curvas que a gente se preocupa mais, porque realmente foi diagnosticado, né, bem precocemente. E o tratamento é mais longo, né, porque quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais tempo de uso desse colete, porque a gente começa a desmamar o colete, a deixar de usar o colete quando a criança ou adolescente, né, no caso, já não tem mais potencial para crescer e para piorar. Sim. Já que a curva piora com o crescimento, né? A escoliose, quanto mais precocemente ela for diagnosticada, mais grave ela é. Sim. Né? Isso é um fato. Mas acontece uma coisa, crianças em torno de 9, 10 anos de idade,
a gente tem que tomar muito cuidado porque eles são hiperflexíveis. E é muito frequente nessa idade eles fazerem a radiografia soltando o peso apenas em uma das pernas. Exato. E aí o que acontece? Você percebe que fica aquela curva, porém sem rotação vertebral. Então, nessa escoliose idiopática juvenil, eu costumo prestar muita atenção se eles têm ou não rotação de vértebra. Quando não tem rotação, 90% dos pacientes evoluem com correção espontânea da curva. Tá? Quando tem a rotação, aí sim nós ficamos mais atentos e cuidamos para prevenir problemas maiores no futuro. Né? Essa coisa que você falou de descarga de peso, que é muito importante. Dentro do método Schrott, a gente consegue classificar uma curva, como vocês fazem com Lenk, né, radiologicamente, a gente faz clinicamente para onde que tem essa descarga de peso, né? Se é para um lado esquerdo, a maioria delas tem uma curva, né, ou lombar ou tóraco-lombar à esquerda. Quando a descarga de peso não está tão, né, direcionada, você vê um shift, né, torácico, aí você consegue ver essa alteração mais na torácica. Mas essa coisa, a criança se coloca sempre para a esquerda. Como é que você vai tratar uma menina só alongando o fortalecimento sem você educar que ela precisa descarregar peso mais para a perna direita, aliviar essa pressão, porque as forças gravitacionais vão ficar ali mandando para o lado da curva. Então, colocou mais peso para um lado só, você começa a observar a filha andando, sentou, se joga sempre para um lado, não tem rotação ainda, mas vai desenvolver. Né? E aí faz um retorno com o médico dali 1 ano, aí já passou. Né? Nesse ano que ele deixou de fazer o tratamento conservador com fisioterapia, né, acontece dessa observação que a gente ainda vê muito, né, Ricardo? A observação do médico não é simplesmente, ó, volta daqui 6 meses, a gente vai ver de novo. Nesse tempo que está aguardando o crescimento, ela também está tratando com uma fisioterapia específica ou com orientações básicas das atividades da vida diária, né? Sim. Então, é importante os médicos saberem que temos hoje recursos lúdicos, né, para trabalhar com crianças que vão brincar sentada numa posição melhor, para facilitar esse processo de crescimento mais alinhado. Então, não é simplesmente, vamos esperar, don't wait and see, let's do something. Né? Para a gente realmente não perder o timing. Né? Entendi. Né? Legal? Nossa, bacana. Muito interessante. Essa coisa do wait and see, a gente está tentando, nós que estamos vendo tão bons resultados, ajuda muito. Assim como trabalhar num pré-operatório de uma curva cirúrgica também facilita o seu intraoperatório. Com certeza. Né? Então, você simplesmente deixar a coisa piorar porque já sabe que é cirúrgico, sem encaminhar para um profissional, né, especializado, você deixa de oferecer para o seu paciente um tratamento que pode ser mais eficaz. Uma preparação pré-operatória, uma fisioterapia bem feita, bem realizada, com certeza tem o poder de flexibilizar e maximizar a correção cirúrgica do paciente. E em casos extremos, às vezes é necessário, né? Eu estou falando de casos extremos mesmo, curvas acima de 110, né? Vixe, curvas assim muito graves, às vezes a gente precisa ali até colocar uma tração no paciente, né? Para a gente conseguir fazer essa correção intraoperatória aí de maneira mais efetiva. Mas acho que é isso. Adorei. Né? Excelente o bate-papo. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Ricardo. No fim, eu acho que a gente só podia emendar aqui, contar um pouquinho de você, que você perguntou para mim, então deixa eu apresentar você. Tá bom. Ricardo, fala um pouquinho de você, o que te trouxe para as escolioses? Então, como eu disse, tudo começou quando eu estava fazendo minha residência de ortopedia. E os colegas não gostavam muito de entrar nas cirurgias de escoliose, porque eram cirurgias longas, mas a primeira que eu entrei, eu já me apaixonei. E falei, pessoal, vocês não querem entrar, pode deixar que eu entro, porque eu achei interessante isso daqui. Né? E logo ali no primeiro ano de residência, eu já vi que eu queria mesmo me tornar cirurgião de coluna. Né? Fiz os meus 3 anos de ortopedia, depois fui para a Unicamp, onde eu fiz minha especialização em cirurgia de coluna. Ali tive contato com profissionais que me inspiraram, né, a chegar onde eu cheguei hoje. Eram pessoas que realmente eu guardo até hoje uma profunda admiração.
Saindo da Unicamp e a ACD, fui para a Unesp, em Botucatu, onde eu acompanhei o Dr. Mauro Volpi lá por 3 anos, Uhum. né? E em 2010 eu acabei indo para a Alemanha, fiquei 1 ano lá, né? E desde 2011 estou só aqui em Bauru. Então, você escutou de falar do método Schroth lá em 2010? Sim, lá é Ah, bastante popular, né? É é, uma técnica que foi desenvolvida por eles. é, Inclusive, os centros de reabilitação lá são incríveis. excepcionais, É. excepcionais. Um dia a gente chega lá. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Faremos outras vezes. Sim, foi Valeu. ótimo, Cláudia. Obrigada. Obrigado pela participação. Obrigada a você também, Ricardo.